Então vamos lá, falar do jeito inteligente de sair da CLT, né. E antes de tudo, eu não tô falando pra te largar a CLT de qualquer jeito e se jogar pra empreender, isso na maioria dos casos não funciona, mas eu vou te falar que o que funciona, porque eu acho que tem um jeito inteligente e um jeito burro de fazer isso. E a gente vai falar hoje do jeito inteligente, o melhor jeito possível de tu minimizar teus riscos e aumentar tua chance de sucesso nessa transição em abrir teu negócio próprio, beleza? E também vamos analisar aqui por que que eu acho que a maioria das pessoas falha em fazer essa transição e onde que elas erram, onde é que estão os erros e o que que são as boas práticas para fazer isso, beleza? Então, antes de tudo, antes de começar, vamos analisar por que que a maioria das pessoas falha ao sair da CLT, beleza? Primeiro, as pessoas saem sem reserva financeira. Tá, quanto que eu preciso ter de reserva? A gente já vai falar disso no vídeo. Calma, meu jovem gafanhoto, vamos chegar lá. Outro ponto que elas erram, elas saem sem validar o negócio antes. Então, tu sai sem ter um negócio, só tens uma ideia, mas tu não sabe nem se o negócio vai funcionar, se tem demanda para aquele negócio na tua região. Então, também é uma coisa a se ponderar, se analisar. O terceiro motivo é que elas saem por raiva do chefe, né? Não porque tem um motivo muito mais específico, estratégico, racional. Então, esse aqui é um motivo meio emocional. É um chefe específico, um trabalho que tu odeia, né? Não julgo, entendeu? Tem essa situação, tem gente que sofre no trabalho, explorada, tudo mais, mas tem que ter um pouquinho de estratégia, né, pra te poder não se ferrar ali na frente. E aí, esse pra mim talvez seja o pior, mas é inocente assim, acontece às vezes, saem achando que o negócio vai explodir em 3 meses, ou tu tem um indicativo ali de algo, às vezes deu certo um mês e tu já sai com a certeza de que vai dar certo nos outros. Isso é um risco, então tem forma de a gente minimizar isso. Então o resultado pra muita gente é voltar pra CLT pior do que saíram, né, voltar com o rabo entre as pernas, a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo para evitar isso. Bom, o primeiro ponto que a gente vai falar agora é do aspecto ser bem realista aqui, não vou esconder nada e vou falar, é difícil, cara. Primeira coisa, não vou romantizar, empreender é maravilhoso e tal, mas é difícil. Aí eu vou te falar, o que tu vai fazer? É difícil. O que que a gente faz? Ou tu vai aceitar que é difícil e tu vai ter que pagar um preço determinado que a gente vai falar, ou tu desiste e continua na CLT. Aí tu vê, cada um sabe o que é ruim pra si, cada um sabe até onde tolera a dor, enfim. Cara, se tu esses critérios aqui, ó, se tu não vem de uma família privilegiada, ou que possa te bancar, ou que possa te, enfim, te dar oportunidade, te indicar, tu vai ter que sacrificar muita coisa no início. Vai ter um sacrifício mesmo, não tem pra onde fugir. E aí esse sacrifício é de 2 motivos, pode ser ou por escolhas difíceis ou horas trabalhadas, tá. Então, por que que eu digo isso? Porque o meu caso, por exemplo, eu quando eu me formei, na minha história, né, eu sou engenheiro civil hoje, e eu me formei em engenharia 3 anos atrás, e eu fazia estágio numa empresa que eu tinha plena convicção que eu ia ser efetivado, contratado, e eu fui lá e fui desligado, né, um mês antes da minha formatura de me formar, porque a empresa estava, enfim, desligando meu setor, não teve muito a ver comigo, assim, foi o que me contaram na época, mas o que eu fiquei sabendo, desligaram outras pessoas da minha área também, com mais tempo até de área, meu gerente lá que estava mais de 10 anos na empresa foi desligado, então era uma coisa sistemática que eu não controlava. E aí tá uma bosta da CLT também, tu não controla o que a empresa pensa ou vai fazer amanhã, vem de uma decisão lá de cima, de um chefe, um diretor, e isso é uma das coisas que eu mais gosto de empreender. Tudo hoje na minha empresa tá relacionado a mim de certa forma, então se tem alguma coisa dando errado, eu sei que o motivo é meu, então eu tenho como saber onde eu vou melhorar, evoluir, alguma falha aqui minha, falta dedicação, falta organização, falta gestão, alguma coisa tá falhando para o resultado não ser o esperado. Na CLT é muito difícil de mensurar isso, porque fatores externos, outras pessoas decidem por ti, é um chefe que não gosta muito de ti, não vai com a tua cara, te desliga ou, enfim, promove um cara, outro cara porque ele era um queridinho, ou no meu caso ali, como eu fui desligado porque a empresa precisava desligar um setor e, enfim, não sei se foi um corte de gastos, realmente não tive muitos detalhes, mas a minha história é essa, eu fui demitido antes de me formar, e aí eu não sou de família privilegiada, mas na época eu tinha um privilégio, eu tinha 23 anos, eu morava com meus pais, então eu aproveitei isso, eu tinha, de certa forma, meus custos bem baixos, né, e apareceu um projeto pra mim fazer na minha área, que hoje eu trabalho nessa área, né, que é a prevenção e combate a incêndio, apareceu um projeto PPCI pra fazer, um projeto de incêndio ali, e eu falei para o cara, um colega meu de faculdade me indicou, e eu falei: "Ah, velho, vamos fazer, vou pegar essa parada, tô sem trabalho mesmo, o que que pode dar de errado?". Assim, eu fui meio louco na época, mas funcionou. Por que que funcionou? Porque eu não tinha nada a perder, eu tinha essa ideia, irmão, então vai ser difícil, tu vai ter que fazer algo e pra mim, na minha cabeça estava claro: "Cara, se der errado aqui esse projeto, enfim, vamos ver o que acontece". Eu estava fazendo assim: "Vamos ver no que dá, vamos fazer e ver no que dá". E eu estava mês a mês, semana a semana pensando assim, um desafio por vez, e foi assim que eu iniciei. Mas eu iniciei sem muita coisa que eu vou recomendar aqui no vídeo. A gente vai falar de reserva, quanto precisa ter guardado, mas, cara, eu tinha um colchão financeiro com a minha família, eu não vou negar, eu tinha um privilégio de ser jovem e estar morando com os meus pais. Então, isso faz diferença, entendeu? Mas uma coisa que eu não fugi e que tu não vai ter como fugir nunca é ter escolhas difíceis. Eu escolhi, em vez de procurar outro emprego ou buscar, enfim, estudar para concurso, outras formas na época que eu poderia também, eu fui lá e decidi empreender, meti a cara nesse negócio, comecei a fazer sem saber muita coisa, aprendendo muito na raça e botei muitas horas também depois com o tempo. Então, um desses caminhos vai ter. Então, é difícil mesmo, o que tu vai fazer? Porque
ou tu escolhe sair do teu emprego em algum momento, dar esse all-in, investir no negócio, ou tu vai trabalhar mais horas. O que que eu digo mais horas? É depois do teu horário de trabalho, finais de semana, no início, quando tu tá na CLT, tu vai trabalhar no horário comercial no teu emprego e fora do teu emprego tu vai ter que fazer esse negócio, esse side project aí, esse negócio paralelo. No início ele é paralelo, mas tu sabe que tu quer que ele vire teu negócio principal, beleza? Então não vamos romantizar aqui, mas também vamos ser honestos. No início, se tu tem um emprego de 8 horas, tu vai ter que trabalhar pelo menos mais umas 4 horas, enfim, dia, tu vai bater 12 horas tranquilamente de trabalho até tu validar esse negócio. E isso leva pouco tempo. Se tu conseguir ver que o negócio tem demanda, isso pode levar 2, 3 meses, a gente vai já ver isso. Outro fator aqui, o segundo, que eu acho isso, é uma opinião minha, mas também é uma opinião que eu já ouvi de muitos empreendedores até com mais bagagem que eu, enfim, anos de negócios, que prestar serviços é o melhor jeito de iniciar. Então, tu tá vendo esse vídeo, tu não sabe nem por onde começar. Pô, vou fazer um SaaS, vou fazer coisa com IA, vou gerar um produto. Cara, presta serviço sobre algo que tu sabe. E aí a engenharia é uma posição muito privilegiada que dá pra fazer. É uma das poucas profissões que eu acho que dá pra fazer da melhor forma essa transição, né? Esse canal aqui, chegou aqui de paraquedas, é um canal sobre engenharia. Assim, eu falo da minha vivência de negócio, empreendedorismo. Eu tô construindo uma casa para vender, eu faço várias coisas diferentes, mas eu falo para um público que é engenheiro muitas vezes, conta a minha trajetória. Esse é um vídeo que eu quero que pegue mais pessoas, talvez, de fora da área, mas assim, eu vou dar exemplos aqui da engenharia, porque é a área que eu tenho domínio e exemplos concretos para te passar. E a gente falar de prestar serviço, por que que é o melhor jeito de iniciar, né? É o melhor jeito. Por quê? Cara, baixíssimo investimento inicial, tu pode começar da tua casa. Vou te dar um exemplo básico aqui, né? Se tu for comparar com um médico ou um dentista, cara, tu vai ter que criar um consultório, tu vai ter que alugar um espaço, tu vai ter que, no caso de um dentista, contratar máquinas caríssimas ali para executar, né, os procedimentos de, enfim, obturação, coisa arada, tem que contratar aquelas máquinas. Cara, engenheiro, tu só precisa de um software, em resumo, muita gente consegue, enfim, dividir licença, gente que não paga, usa de estudante, enfim, não vou entrar nesse mérito aí de pirataria ou não, mas tem gente que faz isso e, de certa forma, teus custos são baixíssimos, só a licença, o teu CREA para te assinar RT, mas assim, tu não tem um grande aluguel, não tem que investir em máquinas, o investimento inicial é muito baixo, muito baixo. Então a engenharia é muito privilegiada por isso. Prestar serviço, logicamente, a margem é muito alta, assim, tranquilamente ultrapassa 80% de margem, tá? O meu negócio hoje, ele gira em torno de 80 a 70% de margem até hoje, meu escritório de projetos, e isso que eu já tô com alguns funcionários aqui, tô com umas pessoas na operação, né? Enfim, eu dou mais detalhes disso em outros vídeos, mas a margem é muito alta do negócio, porque eu tenho poucos custos fixos, essa é a verdade. E tu não tem custo com estoque, por que que prestar serviço é melhor? Porque tu não tem que comprar coisa para revender, entendeu? Então, o pessoal que trabalha com Mercado Livre aí, que revenda, varejo, tem que ter mercadoria, caixa, giro de estoque. Então, tem que ter um capital inicial de uns 15 mil, 20 mil, depende do quanto, mas para girar a mercadoria. Não precisa ser esse custo. Não tem custo com desenvolvimento de produto, que são horas, pessoas, um desenvolvedor ali. Então, prestar serviço é um jeito mais simples, cara. Tu vai prestar o serviço baseado em algum conhecimento teu. O teu único custo é intelectual, é o teu capital intelectual, o que tu já sabe fazer. E a engenharia casa perfeitamente, porque se tu tá na CLT hoje, alguma coisa tu sabe fazer. Tu tá numa área aí de orçamentos, de projetos, tu já tá fazendo alguma coisa que tua empresa tem demanda, já tá meio que validada. A tua empresa já presta aquele serviço, então tu sabe que eu tô aqui numa empresa que tem 20 funcionários. Pô, essa empresa consegue se bancar prestando esse serviço e pagar 20 pessoas. Por que que eu não consigo sozinho, né, me bancar sem nenhum funcionário? Prestando esse serviço que eu já sei fazer aqui na empresa. Então, aqui tá uma baita vantagem, né, de fazer essa análise. Tu não precisa prestar, né, trabalhar no nicho que tua empresa faz. Tu pode abrir outra área. Inclusive eu, quando eu vi o Vinícius, quando fiz a migração, eu trabalhava numa empresa de software, de modelagem, BIM, cursos, e eu fui para uma área de incêndio, PPCI, que é bem diferente, mas porque eu tive uma oportunidade e eu tinha uma certa experiência passada nisso para poder aplicar. Então isso faz toda a diferença também. É inegável que tu vai ter que ter ou conhecimento ou tempo para estudar. Por isso eu falei que não é fácil. Tu vai ter que botar horas, horas de trabalho, horas de estudo também, tá? Pra adquirir esse conhecimento e, enfim, se tornar referência, vender, enfim. Beleza. Aí vem outro ponto que muita gente pergunta, né? Quanto eu tenho que guardar? Quanto eu tenho que juntar? A minha tese, que eu já validei com algumas pessoas conversando, é que tu tem que. Isso aqui varia um pouco, né? Mas não tem uma regra universal, mas eu vou te passar uma noção. Juntar de 6 a 12 meses de custos fixos, o que tu leva pra viver. E isso é o momento de vida, entender teu momento de vida. Por quê? Porque o teu momento de vida é, tu tem uma família, tu é solteiro, tu mora com os pais, como eu te falei ali antes no vídeo, né? Eu saí morando com meus pais, então meu custo de vida era muito mais baixo que alguém que mora sozinho, ou alguém que tem uma família. Então, aqui não tem muito segredo. Tu vai, em custo fixo, isso sem nenhum imprevisto. Então, tu vai fazer isso vezes, se tu tem família, eu recomendo fazer, pô, pelo menos uns 10 meses, cara. Então, tu tem que juntar 80 mil. Porra, é difícil. Não falei que não era fácil, mas, e eu acho também, eu tenho essa tese, empreender, de certa forma, é
cara, muitas vezes pra quem é jovem, quanto mais velho tu fica, mais difícil é de tomar riscos. Tu tem família, tem maiores riscos. Empreender é uma coisa de arriscar. Eu digo, não desmotivo ninguém, não é impossível, mas é natural que conforme tu tá ficando mais velho, tu tem maiores barreiras, tens mais pessoas dependendo de ti, tens maiores riscos. Cara, pra alguém novo que tem 4 a 5 mil de custo de vida, entendeu? Cara, junta 6 meses da tua renda e faz uma reserva de uns 30 mil, tu já sai bacana pra o quê? Pra poder sair do teu emprego, tens 30 mil, tu tens 6 meses pra investir no teu negócio. Essa é a minha tese. Qual que é? Tu juntou essa grana, tu consegue pedir demissão do teu negócio. Pede demissão, se tu vai trabalhar na área do teu negócio, tu já tem o conhecimento, ou então tu vai estudar o teu negócio, então tu vai estudar um negócio que tu vai trabalhar o teu nicho pra aplicar ele. Então, eu recomendo fazer isso quando tá no teu trabalho. Mas assim, a ideia qual que é? Bem simples. Tu gasta de 4 a 5 mil por mês entre aluguel, custo de vida, faz uma conta de 6 meses, é o tempo que tu tem, 6 meses tu tem pra fazer o teu negócio dar certo. Guardou esses 30 mil, tu sabe que tu tem ali todo mês vai queimar esse dinheiro. Tem que ter um controle também, ó. Esse dinheiro é pra queimar. Eu vou todo mês bancar meus custos e vou lutar para o meu negócio chegar nessa meta de 4, 5 mil o mais rápido possível. Isso aqui é uma opção de tu querer sair do negócio e dar all-in. Tem uma outra opção também que é trabalhar em paralelo. É um pouco mais segura, né, pra quem gosta. Então, tu consegue, vamos supor, tu vai trabalhando e aí tem um momento que vai chegar, vamos supor, tu ganha 4.500 no teu negócio, no teu trampo CLT, e tu começou a empreender ali, tu tira por mês 1.500, 2.000. Então, tu vai ver, cara, até o momento que tu vai fazendo serviço por fora, vai prestando, né, esses serviços de renda extra, vai fazendo um projeto ou outro, vai trabalhando, cara, vai trabalhando, vai aprendendo os desafios enquanto tu tá trabalhando. Esse tempo é valioso também, se tu conseguir se dedicar nisso. E eu não acho sustentável fazer isso por muito tempo, entendeu? Tu tem que ter um teto aqui, porque isso aqui é muito cansativo, cara. Trabalhar é basicamente ter 2 empregos, né? É literalmente ter 2 empregos, na verdade. Tu vai ser um Julius aqui, né? Do Todo Mundo Odeia o Chris. Quem já viu essa série aí, deixa no comentário. Então, eu acho que isso aqui não é algo pra te manter por mais de um ano, tu fazendo isso nessa pegada. Tu tem que se definir. Se tu não conseguiu girar tua renda empreendendo em um ano, tem que buscar alguma forma de evoluir, de buscar melhores clientes, captar mais clientes. A gente vai falar disso também. Mas assim, não tem segredo aqui. Tu vai fazer a transição trabalhando, então qual é o momento de ruptura? É o momento que eu acho que tu consegue bater tua renda da CLT, tu equipara isso aqui, daí, claro, aqui tu tá ganhando 9 mil, que beleza, mas, cara, tu vai ter que dar um salto de fé. Esse salário vai ficar fixo por muito tempo, vai demorar mais pra crescer. Tu vai ter que sair daqui e apostar que tu consegue fazer esse salário multiplicar mais rápido. E é o momento que tu vai definir isso. E não é difícil, tá? Pra quem empreende, não é difícil quem presta serviço chegar em 10 mil por mês. Isso é super factível, assim, super, de certa forma, não vou dizer rápido, mas super viável, cara. Porque no início, cara, todo o trabalho é tua energia, teu braço, é o quanto tu consegue se dedicar. Então, vai depender da tua energia que tu esforço vai colocar, tá? E chegar em 10 mil mês não é uma renda difícil de atingir, cara. É algo que eu atingi com 6 meses, eu acho. Eu tive meu primeiro contra-cheque com 5 dígitos e é algo que tu tem que acreditar em ti, né? É uma parte psicológica também do negócio, não dá pra negar. Mas eu acho também que tu tem método pra fazer. Aí na sequência a gente vai falar de um ponto que muita gente tem curiosidade, tem dúvida, que é como conseguir clientes, né, cara? Que é esse maior desafio talvez do negócio, né? Porra, eu sei fazer projeto, mas como é que eu consigo projetos pra fazer? Como é que eu consigo demanda? Antes de falar disso, eu vou puxar aqui 2 itens aí que estão correlacionados com o último ali, que a gente tava falando de reserva e tal. Isso aqui eu puxei, peguei um estudo lá sobre o tema e puxei um resumo mesmo, algo simplificado. E aí ele passou um paralelo com o meu exemplo também, até para anotar aqui. Então, assim, ó, meu exemplo, eu construí meu escritório sem renda, mas morando com os pais, foi o que eu te falei antes. Eu não tinha renda nenhuma, eu dei esse all-in. Não é a forma que eu recomendo tu fazer, né? Tu apostar tudo numa coisa, mas é aquilo que eu te falei. O que importa muito é o teu contexto de vida, o teu momento de vida. É por isso que é difícil fazer um vídeo assim, porque tu que tá assistindo agora, tu pode ter 18 anos morando com os pais, tu vai ter uma realidade. O outro cara pode ter 45 anos, com 2 filhos e casado. Então, são realidades que eu não consigo falar, ó, tu vai fazer isso e vai funcionar, e a mesma coisa vai funcionar pra ti. Não vai, são coisas diferentes. Então, tu também tem que ter essa autocrítica, essa avaliação. Qual o momento que eu tô agora? Quanto mais novo tu é, mais tu pode tomar risco, isso é natural. Mas então, como é que tu pode fazer, né? Que a IA diz, o jeito inteligente, construir antes de sair. Mas o importante, regra básica, né? Ele diz, só sai quando o negócio já paga tuas contas por 3 meses seguidos. Aqui ele não fala nem de reserva, ele fala dessa transição. Quando o teu negócio, como eu te falei, o exemplo dos 5 mil mês, né? De custo de vida. Tu consegue o teu negócio fazer de renda paralela 5 mil mês, 3 meses seguidos, cara, tu já pode começar, né, se tu tiver uma reserva, eu te digo, são opções que tu tem, né? Depende do quanto cada um é conservador aí, momento de vida, como eu já falei, mas tu já pode começar a fazer essa transição. Isso que ele fala, não precisa ganhar mais que o salário, só precisa ser consistente. Isso é importante, né? Tu precisa ver se aquilo tá sendo recorrente mês a mês. Então não dá pra sair no primeiro mês ou no segundo. Tu tem que analisar alguns momentos pra ver se tu tá conseguindo manter essa renda de projetos extras, tu tá conseguindo colocar energia nisso pra gerar, mas não precisa ganhar mais salário, não é um momento de troca de passar o salário. Eu dei um exemplo ali mais extremo. E a ideia é que a CLT financia o teu negócio
negócio quanto tu valida. Então, no início, pensa que tudo que tu tá fazendo é aprendizado, cara. Tu tá ganhando pra aprender um negócio novo e a CLT que tá te pagando, né? O teu negócio tá te pagando. E aí, o que que tu tem que validar antes de sair, né? Isso aqui também foi buscado lá no, num artigo que eu peguei e pedi pra IA, enfim, fazer esse mini relatório aqui, esse mini resumo aqui de pontos validados. Então, já tá fechando clientes pagando, já tem uma certa carteira ali, alguns clientes recorrentes. Tu já entregou algum serviço e recebeu? Porque às vezes o cara, pô, vai num pico de dopamina. Eu fechei esse mês 3 clientes, meu Deus. Porra, bati minha meta do mês aqui, bati meu salário, vou sair, velho. Já vi que vai dar. Claro que dá pra fazer, eu não vou julgar. Às vezes esse salto de fé é a melhor coisa que tu pode fazer, né? Quem confia muito em si consegue. Eu não fiz algo diferente pra te falar, então a minha trajetória talvez esteja envolvida com isso. Mas o ideal é que tu entregue pelo menos uma vez o serviço, tu vá ver os problemas após entrega. Cara, o cliente me incomodou com isso, quais são os desafios pra entregar, qual é um órgão que valida, que aprova, quais são os problemas que tu pode ter. E aí tu tem uma recorrência mínima de 2 a 3 meses. Então, é interessante tu ver se esse serviço tem recorrência. Então, é aquilo do estudo de demanda. A recomendação deles é: se tu não respondeu sim para os três, ainda não é a hora. Eu acho que isso aqui é um pouco conservador demais, ter os três. Tu pode talvez ter dois aqui, um, talvez já dá. Eu não tinha quase nenhum desses, né, quando eu fiz, mas é aquilo que eu te falei, momento de vida, mais uma vez. O vídeo vai passar muito por isso. Mas vamos falar um pouco de como conseguir clientes. Talvez tu esteja aqui no vídeo esperando esse momento. O mais lógico para mim dividir é duas formas naturais. O cliente chega até ti, chega até você e você vai até o cliente. Então, a gente tem esses dois grandes, essas ramificações aqui. Que seria o que o mercado chamaria de prospecção meio que passiva, né? Que o pessoal fala que é uma coisa de ativação e uma prospecção ativa, né? Que é tu ir atrás do teu cliente e abordar ele. Esse motivo de tu ir até o cliente, prospecção ativa, vai te exigir duas coisas, tá? Tempo, tá? Muito tempo, na verdade, porque tu vai precisar fazer a lista de clientes em potencial, tu vai chamar os caras, tu vai marcar reunião, tu vai ter que ir atrás, velho. E isso demanda tempo, mas também energia. E um pouco de consciência de vai fazer parte da prospecção ativa, cara. É ouvir não o tempo todo. É para cada um sim, tu vai ter 5, 10 nãos. Faz parte. Só que no início, cara, se tu tem pouco capital, é a melhor forma, porque aqui não tá envolvendo dinheiro, tá vendo? Aqui a gente tá falando só de um método que tu vai fazer as tuas listas, tu vai buscar isso aqui, tem métodos refinados. Eu tô até fazendo uma consultoria agora para melhorar isso no meu escritório. Depois que eu pegar os resultados, eu trago para vocês como fazer essas listas e tal. Mas aqui tu vai buscar o cliente final. E esse cliente final pode até ser o teu cliente do teu emprego. Se tu tiver bons contatos, tu pode, ó, fulano, eu tô saindo agora da empresa, tô fazendo esse serviço aqui. O teu cliente, inclusive, pode ser a tua empresa, cara. Eu tenho um parceiro que saiu para empreender e, de certa forma, ele fez uma prospecção ativa. Ele fez uma prospecção ativa de parceria. Então, parcerias que eu gosto de envolver, eu colocaria aqui, ó, nessa frente aqui do cliente chegar até ti, mas de certa forma tu tem que prospectar ele. Então, parcerias é uma coisa que tu se apresenta pro teu parceiro, mas depois ele vai chegar até ti. E aí, esses parceiros, cara, pode ser o teu próprio ex-chefe, a tua própria empresa, entendeu? O meu colega, né, amigo que fez isso, ele trabalhava numa grande construtora ali da região de Itapema, Balneário Camboriú. Ele saiu da empresa para prestar um serviço de projetos, de modelagem BIM, enfim. A primeira coisa que ele fez, o primeiro cliente dele foi o antigo chefe dele, que ele falou: Ó, eu vou sair para fazer isso. Ele saiu com um contrato já meio que assinado. Vou fazer, fico à disposição para prestar serviço para vocês. Depois ele foi nas outras construtoras, outras empresas, fez umas reuniões, marcou umas reuniões de apresentação, mostrou o portfólio, deixou lá o contrato dele e ele conseguiu fechar 2 contratos grandes nos primeiros meses. E agora ele meio que tem 2 contratos que vão pagar ele por um ano aí. Então ele tá meio com uma renda já bacana para um ano aí. Tem muita entrega para fazer, claro, ele vai ter que trabalhar para entregar, mas ele já tá com um ano aí para pensar no negócio e crescer o negócio. Então é uma forma muito interessante de tu fazer isso. Outra forma aqui que vai envolver, o pessoal fala no mercado muito de marketing, né? Marketing, que seria ser visto pelo teu cliente, o cliente chegar até ti, uma coisa de branding que eles falam. Para atingir esse marketing, tu pode fazer duas coisas. Uma é criar conteúdo, então tu vai ser visto pela tua empresa pelo teu conteúdo, tu vai criando um portfólio, deixando um Instagram, um Google, um LinkedIn, um site com os teus feitos para o cliente te encontrar em algum momento, já ter uma autoridade e também crescer, ser visto para esse cliente, se chegar até ele. E outra é investindo. Então, tráfego, eu gosto de pensar em tráfego pago, ou seja Meta Ads, Google Ads. Então, tu pode rodar uma página no Instagram da tua empresa e criando conteúdo ao mesmo tempo rodar anúncios para esse pessoal. Os leads do Instagram tendem a ser mais desqualificados, tá? O melhor lead que tem é o do Google hoje. Para áreas técnicas, como a minha, prevenção e combate a incêndio, o Google funciona perfeitamente. Só que aí tu precisa ter um certo modelo de site bom, validado. Se precisar de ajuda nisso, entre em contato aí com a Engilize, primeiro link aqui na descrição, a minha empresa sobre isso. A gente resolve essa parte de site e de tráfego pago, beleza? Para engenheiros, a gente faz preços em conta em pacotes para quem está começando também. Isso aí a gente pode acertar. Dá uma olhada aí na descrição para esse formulário que a gente fala contigo depois. Mas assim, aqui também tem a mesma variável, ó.
Para conteúdo, tu vai botar tempo, tempo e energia, mesma coisa. Para parcerias também, tu vai se apresentar para os teus colegas, tu vai se apresentar para o teu ex-chefe, tu vai se apresentar para todo mundo que te conhece. Tanto que o meu primeiro projeto indicado que eu fiz aí foi um ex-colega meu de faculdade, então todo mundo que trabalha contigo, que é teu colega de trabalho, de emprego, tu começa com essa rede, fala para eles: "Ó, eu tô mudando agora, eu tô começando a fazer esse projeto aqui, esse tipo aqui, tô fazendo por conta, já tô fechando alguns. Se precisar de alguma coisa, me indica. Vou te dar lá, deixar contigo lá o meu contato comercial ou o meu portfólio, enfim, manda alguma coisa pro cara lembrar de ti, um cartãozinho, qualquer coisa. Isso aqui também é tempo. Aqui, o tráfego é uma coisa que é o que eu te falo, ou tu vai, não tem pra onde correr na vida, tudo é difícil. Ou tu vai investir tempo ou tu vai investir dinheiro. Aqui o retorno vem de certa forma mais rápido, tu não vai ter que botar tempo, o cliente chega até ti, então tu vai aquecer ele, tu vai trabalhar para converter ele, para pegar a demanda e capturar ela para fechar o serviço, já é um trabalho de vendas, mas aqui tu vai ter que chegar até o cliente. Tu vai fazer conteúdo, vai botar tempo buscando pegar esse cliente ideal, né, com esse trabalho de marketing, de apresentação, de chegar até os clientes também, de fazer parceria, de prospectar. Então, isso aqui leva tempo, cara. Então não tem pra onde correr. Ou tu vai investir tempo e energia, para quem tem pouco é bom, então tu saiu do teu emprego, tem muito tempo, tem muita energia. Ou tu bota um capital inicial, investe em uma forma de crescer. Não tem outro caminho, tá? Pelo que eu conheço. Esses são os caminhos de conseguir clientes, tá? É esse mini framework bem feio que eu fiz aqui, mas dá pra entender aqui que é esse fluxo básico pra te falar assim. Eu tenho um curso sobre isso. Se quiser depois, olha aí na descrição, eu falo como tu inicia um escritório de engenharia do zero, começa a empreender, como eu fiz o meu caminho, é o construindo um escritório de projetos lucrativos. Eu aprofundo muito mais nisso. Lá eu tenho aulas de 1 hora e meia, eu tenho 4 aulas falando desse tema, como é que se posiciona no mercado, qual é a melhor rede social para te criar conteúdo, se posicionar, o que que vale a pena gastar teu tempo, o que que não vale a pena, quais são os parceiros ideais para cada nicho de negócio, então, para o meu nicho, para outros nichos, o que que vale a pena abordar de parceiros para chamar para parceria, como é que tu prospecta, aborda um cliente, a gente fez uma live recente sobre isso. Então são coisas que eu não consigo passar aqui no YouTube num vídeo de 30, 20 minutos. Eu tenho cursos de 5, 6 horas gravados para isso. Então fica a recomendação aí para ti, no teu tempo, na paz, dá uma olhada ali se faz sentido, mas de forma geral, é esse o método, não tem como falar que é outra coisa, não tem caminho fácil, irmão, é aquilo que eu te falei. Se tu tá feliz com teu emprego, então fica nele, mas saiba que tu tem um teto, tu não vai conseguir ultrapassar ele, e depois que tu cria esses métodos, tudo vai ficando mais fácil, vai ficando natural. Tudo no início é difícil, depois que tu domina o processo, fica mais fácil. E aí aqui pra fechar, cara, a gente falar um pouco de custos, né, calcular os custos iniciais, como é que eu faço isso, quais são os custos pra começar um negócio desses. Eu vou te falar que eu fiz uma live essa semana, tá, vai ficar gravado no meu curso Escritórios Lucrativos, esse que eu acabei de comentar contigo, que, enfim, tem essa página aqui, o meu curso Escritórios Lucrativos ali que eu estava falando, ele tem esse, enfim, todo esse método aqui, ó, posicionamento, captação de clientes, precificação e vendas, gestão e operação. Ensino todo esse passo a passo, como eu tinha falado para ti antes. E a gente tá fazendo, enfim, a gente tem comunidade, grupo no WhatsApp, a gente troca parcerias, troca, enfim, tu tá crescendo com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa, estão prestando serviço e se ajudando lá. E a gente tá fazendo essas lives aqui, que foi o que eu fiz recente agora com o Daniel. A gente já fez um estudo de caso de um contrato de 120 mil, que o parceiro lá da comunidade fechou. Também passamos como fazer um projeto em BIM, né, com Revit, que é um software que aumenta a produtividade. Então, tem vários temas lá que a gente faz para quem tá dentro dessa comunidade e para ti entrar, enfim, depois dá uma olhada aí se faz sentido para ti. Por que que eu tô falando isso? Queria puxar esse gancho, porque a gente falou disso, de custos iniciais do negócio, numa live na comunidade com o Daniel, que é esse engenheiro aqui que tá, cara, indo muito bem no negócio dele. Ele fez essa transição esse ano mesmo e ele contou essa história lá na live. Então, ele, 6 meses atrás, ele começou o negócio dele e ele tá indo muito bem, cara. Tá faturando seus 20, 25, 30 mil por mês. Ele tá até faturando mais, porque ele tá trabalhando com execução, mas a margem líquida dele tá rodando aí de uns 15 a 20 mil por mês de renda. Então, é um salário que já tá batendo o que ele ganhava na CLT e ele fala que é 1 milhão de vezes mais prazeroso trabalhar assim, por conta própria, sem se estressar com o chefe, sem... Sim, ele é um cara que fala muito abertamente disso. Eu tenho uma entrevista com ele aqui no canal. Se tu quiser ver, eu vou deixar aqui no final do vídeo um link pra te ver a entrevista que ele já fala um pouco, como é que foi aquela transição. Isso ele falou mais no início do ano, quando ele tava fazendo, né, a transição, mas agora ele falou depois de 6 meses com muito mais autoridade sobre o que que fez ele crescer nesse negócio, se valeu a pena ou não chegar até aí. Lá a gente calculou um pouco de custos iniciais, cara. Eu poderia entrar aqui em detalhes e tal, mas eu vou deixar para quem quiser entrar lá, dar uma olhada na live, porque vale a pena. Mas para quem é engenheiro, tem alguns custos, a gente poderia bater aqui, né? Vai ter custo de RT, tu vai ter custo de software no início, tu pode emitir, tu vai ter os impostos também, claro, não tem pra onde correr. Só que isso aqui são coisas que tem forma de tu conseguir abater, pagar menos, então tudo tem método, estratégia. Eu falo disso lá no Escritórios Lucrativos, eu ajudo o pessoal a estruturar todo esse negócio no início para empreender. Tem como tu prestar nota de pessoa física, né, no início, na prefeitura direto, sem precisar abrir CNPJ, tem algumas formas de fazer isso. Então são coisas mais técnicas que a gente fala lá no curso. A ideia aqui do vídeo era trazer essa ideia macro aqui, geral, de sair da CLT com inteligência, com estratégia para não se ferrar, né? Essa é a minha dica de ajuda para ti. Então, se tu chegou até aqui nesse vídeo, por favor, deixa o like aí
pra apoiar o canal e fazer essa mensagem chegar em mais pessoas, se inscreve no canal se tu não é inscrito ainda, se faz sentido. Enfim, se quiser se tornar membro aí, eu faço alguns vídeos exclusivos pra membros ali. Eu tenho meus links aí na descrição pra te olhar o que que eu faço, meu escritório, minha comunidade, pra te fazer parte e tudo mais. Eu vou deixar aqui pra ti um vídeo da entrevista que eu fiz com o Daniel e uma playlist do canal também pra te seguir acompanhando. E é isso, tamo junto, é só o começo. Deixa no comentário aí também o que tu achou e me dá ideias de vídeo. Valeu, abraço.